Olá, meus queridos. Vamos meditar uma meditação breve nas Escrituras e pensando em tantos assuntos, em tantas situações que são vividas, principalmente hoje, na atualidade. Uma delas que assola a grande parte das pessoas da humanidade, sem dúvida, é o medo. O medo que retoma aí com os seus terrores, preocupações, anseios, desesperos, enfim. Quando nós lemos nas Escrituras a segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, no verso 7, no capítulo 1, Paulo diz: Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação, nesse contexto, ela também pode ser traduzida por bom juízo. Bom juízo. É interessante observar que o apóstolo Paulo, ele estava dando esses conselhos a Timóteo, o jovem na fé, o jovem protegido, porque ele sabia que Timóteo estava com medo de alguma coisa. E provavelmente, observando as Escrituras e esse contexto, Timóteo estava com medo de uma provável missão de dirigir a grande igreja em Éfeso. Observe que Timóteo ele foi criado numa cidade pequena da Ásia Menor. E Éfeso era uma cidade grande. Então o próprio Paulo, o próprio apóstolo, havia passado 3 anos em Éfeso, edificando igreja, evangelizando, anunciando o Cristo ressuscitado. E essa cidade, Éfeso, era uma cidade que era dirigida por forte grupo de anciãos. Então, ainda que falsos mestres estivessem causando problemas, Timóteo tinha que entrar nessa cidade e ser um líder de toda essa situação. E nessa condição, esse jovem pastor sentiu-se amedrontado, com medo da perspectiva que, por ser humano, é natural. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, através desse versículo, que o medo que ele tem, o seu medo, não vem de Deus. O que vem de Deus são poder, amor e uma atitude mental firme. Ou seja, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, nós observamos Paulo dizendo: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus. Em algumas traduções, esse Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que se une ao nosso Espírito para dar testemunho que somos filhos de Deus, filhos e herdeiros. Interessante também observar essa palavra, Abba, do grego. Ela tem um sentido que significa pai e que caracterizava a maneira tão pessoal
com Jesus, como o Senhor Jesus, ele se dirigia a Deus. Pai, Abba Pai, nós somos filhos e herdeiros, e esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, se une ao nosso Espírito, do qual nós somos testemunha. Então Paulo está dizendo a Timóteo para que ele não tenha essa covardia, não tenha esse espírito de covardia, pelo contrário, de poder, de amor, de moderação, exercitando a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade em Deus. Paulo sabia que quando nós temos a perspectiva de Deus sobre a origem do medo, podemos rejeitar o que não é dele e aceitar o que é. Então, nós estamos vivendo aí uma situação preocupante, alarmante, onde o medo também tem invadido a mente das pessoas, o coração das pessoas, e é preciso, mais do que nunca, apresentar a nossa vida a Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todos nós passamos por situações difíceis e enfrentamos medos. Porém, Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas ele deu a nós, seus filhos, seus herdeiros, poder, deu amor e também nos deu moderação, que é o bom juízo. Então, meus queridos, fica aí essa reflexão. O apóstolo Paulo incentivando seu filho Timóteo, o filho na fé protegido, no qual sentiu medo diante de uma perspectiva futura muito grande, que ele ia pastorear uma igreja num grande centro chamado Éfeso, e se viu numa realidade amedrontado. Quem sabe você está hoje ouvindo essa programação, esse áudio, nessa condição, com medo do futuro, medo até mesmo do presente. Mas saiba que o nosso Deus é maior que todas essas coisas, e assim como o apóstolo Paulo, eu me dirijo a você, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.